Boa tarde, bom dia. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar início ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESDIA 2. Hoje é a nossa primeira aula, né? A gente vai falar um pouco sobre reencarnação. A doutrina espírita, né, ela acredita, né, que a nossa essência ela é espiritual, né? Então nós somos espíritos. Então o que morre, né, é o corpo físico, né? E o nosso espírito ele é eterno. Então a gente está numa caminhada evolutiva, né? Como a gente falou anteriormente, né, no RG1. Que Allan Kardec ele resume os mundos em 5, né? Então a Terra ela se encontra no segundo, né? Que seria mundos primitivos, logo depois mundos de provas e regeneração, logo depois de mundos primitivos, depois vem mundo de regeneração, depois mundo de espíritos felizes e depois mundos de espíritos puros, né? Então a gente segue na nossa caminhada evolutiva, né? Então a gente lembra muito o capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, né? Que é um capítulo que ele fala um pouco sobre reencarnação. Então quando ele fala ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, ele quer dizer o quê? Que a gente tem que reencarnar várias vezes, né? Para que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada evolutiva. Então, até a reencarnação, né, fala como se fosse, muitas vezes a pessoa tem como um termo novo, né, mas que como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Jesus ele falou sobre a reencarnação. Com o passar do tempo, né, foi um conhecimento que foi se perdendo. Muitos na época não conseguiram entender também. E antes de Jesus, Pitágoras ele falou sobre reencarnação. Ele falou sobre metempsicose, né, e a progressão do espírito, né? Já no caso de metempsicose, né, é a reencarnação que a doutrina espírita entende como sendo inviável, né, porque ela acredita que nós podemos desencarnar, né, ou seja, o nosso corpo e espírito morrer e o nosso espírito pode reencarnar novamente, só que em um corpo de um animal, né? Então a doutrina espírita entende que isso é um processo, né, é um retrocesso, né? Não é no sentido de evolução, mas no sentido de progressão do espírito, né, já é no sentido da reencarnação que a gente entende que é a reencarnação no processo evolutivo, né? A gente desencarna, o corpo físico morre e o nosso espírito pode reencarnar em um outro corpo espírito, em um outro corpo físico, né, que foi criado especificamente para ele naquela existência, né? Mas de um corpo de um ser humano, pode ser um homem, pode ser uma mulher, um negro, um branco, né? Enfim. E aí no capítulo 4 do Evangelho ele até comenta, né, que os judeus eles acreditavam em reencarnação, só que eles não sabiam como explicar. Então eles chamavam de ressurreição, que a ciência traz como sendo inviável, né? Porque a ressurreição é a volta à vida, só que no mesmo corpo físico. E a ciência diz que o corpo físico ele passa pelo processo de decomposição. Já no caso da reencarnação não, é a volta à vida, só que do mesmo espírito em um corpo diferente, em um corpo que foi criado especificamente para ele naquela existência. Então a gente faz o encerramento dessa aula aqui e posteriormente a gente está dando continuidade à nossa segunda aula do ESG2. Gratidão.